Olá, bom dia a todos. Bom dia para aqueles que estão no Brasil. Boa tarde para aqueles que estão em Portugal. Meu nome é Giovanni. Eu sou engenheiro aqui da Famic Technologies e hoje eu vou estar apresentando aí para vocês o tema automação e controle de um sistema de bombeamento no Automation Studio. Vou aguardar só mais alguns instantes para que dê mais tempo para as pessoas entrarem no webinário e já já eu começo a apresentação. Bom, pessoal, então vou começar a apresentação de hoje. Como eu comentei, meu nome é Giovanni, eu sou engenheiro aqui da FAMIC. Eu vou apresentar para vocês o tema automação e controle do sistema de bombeamento. Mas antes de iniciar a apresentação, gostaria só de saber se vocês estão já visualizando a minha tela, se vocês estão conseguindo me ouvir. Aí, por favor, apertem no botão que aparece uma mãozinha para eu saber se vocês estão conseguindo é, ver minha tela e me ouvir, por favor. Eu estou vendo que aí praticamente todo mundo levantou a mão, então vou baixar a mão e vou então começar aqui a apresentação. Eu vou primeiro mostrar aqui, né, sobre como é que será a apresentação hoje. É, Primeiro também agradeço a participação de todos. Nós tivemos 111 pessoas inscritas no webinário, um número aí bem elevado, e espero aí poder estar atendendo a expectativa de vocês. Eu vou começar hoje então mostrando como é o controle de uma vazão de uma estação hidráulica no Automation Studio utilizando um inversor de frequência. Temas que serão abordados: integração de tecnologias no Automation Studio, circuitos elétricos, inversor de frequência, CLP analógico, reservatório customizado hidráulico e funções matemáticas para a elaboração do seu CLP.
No esquema que será montado hoje, é similar ao que está sendo mostrado aqui na tela. Como é que será a metodologia? Né? Nós utilizaremos o potenciômetro, que varia de 4 a 20 mA, esse sinal de entrada, que vai estar alimentando aqui o CLP analógico. A saída desse CLP é uma saída também analógica de 0 a 10 volts, que vai estar controlando o inversor de frequência. Esse inversor de frequência, então, ele vai estar controlando a velocidade aqui do motor elétrico e, portanto, a velocidade do enchimento do tanque. Aqui é um rápido vídeo do que será feito, de como é que será a simulação no final. Você vê aqui o inversor de frequência. A gente está controlando aqui a entrada analógica, né, como eu comentei, 4 a 20 mA, que é transformado através aqui do CLP numa saída de 0 a 10 volts, que está controlando aqui a frequência e a velocidade do motor elétrico. Então vou passar aqui para a apresentação do software, mas antes eu gostaria de comentar com vocês, qualquer dúvida, qualquer questão, basta escrever no chat aí nas questões, que eu vou tentar responder todas as dúvidas ao longo da apresentação. E também outra coisa que eu gostaria de comentar é que para aqueles que não tiveram presente nos outros webinários, vou mostrar aqui o primeiro webinário, a gente tratou de quais são os novos recursos da versão 6.4. Então a gente mostrou aqui diferentes sistemas, máquinas virtuais, né, em 3D, que trazem bastante realismo para a simulação e que o estudante pode utilizar para fazer a parte de automação, criar ali toda a parte de lógica de CLP ou em SFC. Nós mostramos aí a biblioteca automotiva, mostramos bombas centrífugas, simulação aí de compressão, né, de diferentes tipos de gases, 8 no total que nós temos no Automation Studio, e vários outros novos recursos dessa nova versão. Inclusive também o diagrama de sequência, que aí é muitas vezes conhecido pelos professores como diagrama passo-tempo ou trajeto-tempo. Também é um outro recurso aí bem bacana dessa nova versão 6.4. No webinário 2, a gente mostrou uma visão geral do Automation Studio, ou seja, essa integração entre diferentes tecnologias presentes no software, entre hidráulica, pneumática, eletrotécnica, automação, comando, e vários vídeos, vários exemplos foram mostrados. Então, se vocês perderam um desses webinários, basta escrever um e-mail para mim, que eu posso mandar um link para acessar a gravação desses webinários. Meu e-mail eu vou escrever aqui no chat. Então, basta escrever para esse e-mail indicado aí para vocês e pedir, solicitar esse link para a gravação dos vídeos do webinário 1 ou 2. Então, vou começar aqui a apresentação, a montagem do circuito de hoje. Como se vocês já acompanharam aí os outros webinários, essa aqui é a interface do Automation Studio, né? Então, aqui na parte superior nós temos diferentes barras de ferramentas, parte à direita nós temos o explorador de projeto, para navegar entre diferentes diagramas no Automation Studio, e aqui na parte esquerda nós temos todas as diferentes tecnologias presentes no software, né? Hidráulica, pneumática, parte aqui de comando elétrico, parte de automação, diferentes bibliotecas, né? Para padrões para realizar a lógica de programação do CLP. Então temos aqui a Allen Bradley, a Siemens, a norma IEC, a LSIS. Nós temos aqui a biblioteca de eletrotécnica para baixa e média potência e Unifilar para a parte de geração e distribuição de energia. Temos aqui a parte de HM e os blocos. Então, como vocês veem, nós temos todos os diferentes elementos, todos os diferentes componentes aqui presentes nessas bibliotecas. E como eu comentei no webinário passado, nós também podemos criar a nossa própria biblioteca com os componentes que a gente vai utilizar, por exemplo, em cada aula. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu criei aqui uma biblioteca com os componentes que eu estaria utilizando no webinário de hoje. Os componentes, basta arrastar aqui para a biblioteca para criar essa biblioteca personalizada e a própria configuração dos componentes já é salva também. Então vou iniciar a montagem do circuito. Para isso eu vou começar aqui trazendo uma fonte trifásica. Vou pegar aqui o inversor de frequência. Deixa eu expandir aqui a minha tela.
Vou utilizar também aqui um disjuntor. Utilizar um motor assíncrono do tipo gaiola. Também pegar aqui os terras. Então agora eu vou fazer a conexão entre os diferentes componentes aqui do diagrama eletrotécnico. Para isso eu vou utilizar o fio polifásico. O fio polifásico ele permite ligar, né, todas as diferentes fases ao mesmo tempo do seu diagrama. Você não precisa ligar fase por fase. O recurso é bem útil quando se tem diagramas complexos, muito grandes. Vou utilizar aqui o fio terra, conectar aqui o inversor ao terra e o motor também ao terra. Veja que os componentes, vocês podem configurar cada um deles. Basta clicar aqui 2 vezes no componente, que abre as propriedades desse componente. Então a gente vê aqui que a nossa fonte trifásica ela foi configurada para uma tensão nominal de 380 volts, uma frequência de 60 Hz. Mesma coisa que o inversor de frequência, você também pode fazer a configuração dele. Então você pode configurar qual é a corrente nominal, qual é a frequência, quais são as condições de operação e qual é a metodologia para o controle do, do inversor de frequência. Então aqui, por exemplo, para o controle de velocidade, a gente vai estar, como eu comentei, fazendo um controle a partir de uma entrada, né, no inversor, no input de 0 a 10 volts, mas a gente poderia também controlar aqui de 4 a 20 mA ou de 0 a 20 mA. Ou ter aqui diferentes velocidades pré-selecionadas. E aqui no configurador nós também podemos dizer qual é, por exemplo, a potência, né, desse motor elétrico que vai estar ligado a um inversor de frequência. Mesma coisa aqui para o disjuntor, nós podemos fazer a configuração do disjuntor das curvas de ativação. Então veja que nós temos todas as diferentes curvas que vocês podem clicar e alterar os valores. Assim como o motor elétrico também, que nós podemos configurar aqui diferentes valores de corrente, tensão, fator de potência, número de polos. Então vou continuar aqui fazendo a conexão, a montagem do sistema. Vou utilizar aqui um retificador. Vou ligar o retificador aqui com um fio de energia ao meu sistema, às minhas fases. Vou ligar aqui na fase 1. E ligar aqui a outra entrada na fase 2. E agora eu vou aqui inserir o meu CLP. Antes de fazer a montagem do CLP, eu vou primeiro mostrar para vocês como é que a gente cria um CLP analógico no Automation Studio. Então aqui eu rotacionei o CLP para vocês poderem visualizar melhor. Dá aqui um zoom. Veja que nesse CLP nós temos aqui as entradas para energizar o CLP, as entradas número 1 e 2. Nós temos aqui várias entradas digitais, de I0 ao I6. Portanto, nós temos aqui 7 diferentes entradas digitais. Nós também temos aqui O0, O1, O2, O3. Nós temos aqui 4 diferentes saídas digitais. Também nós temos aqui uma entrada analógica, INA, e também uma saída analógica, aqui Alt A. Como é que a gente faz a configuração do CLP? Vindo aqui na barra de eletrotécnica, nós temos aqui configurador de componentes do CLP. Então aqui vocês podem criar um novo CLP, fazer toda a configuração, dizer qual é o tipo de CLP, fazer a representação, dizer aqui o número de bônus que você terá nesse CLP. Aqui está fazendo a configuração da representação. E depois fazer a configuração do comportamento de cada borne. Eu vou mostrar
aqui no caso do CLP que já foi criado, exatamente como é que é essa configuração, como a configuração foi feita. Então veja que aqui nós temos, né, 21 bornes, nós temos aqui o tipo de CLP, a representação que foi aqui configurada, e aqui nós temos a parte principal, que é onde nós definimos o comportamento de cada borne presente nesse CLP analógico. Então vejamos aqui primeiro, vou mostrar para vocês aqui os bornes 1 e 2. Dando no blue click, nós vemos que nós temos aqui uma resistência, nós temos aqui diferentes tipos de características, né, que vocês podem dar, de funções que vocês podem dar para esses bornes. Então aqui foi dada uma de resistência exatamente para simular essa entrada, aí essa diferença de 24 volts entre o polo positivo e o polo negativo da energização do CLP. Vejamos agora então uma entrada digital. Como é que foi feita a configuração? Nós temos aqui as entradas digitais de 0 ao i6, né, 7 diferentes entradas. Vejamos aqui a configuração. Nós temos aqui uma bobina que vai estar exatamente sendo energizada, né, ao se fechar ali ao se dar um sinal, uma energização para essa entrada do CLP. Que nós temos também outros tipos, né, como comentei, de entrada. E aqui nós temos as propriedades que vocês podem definir. Então aqui nós temos a tensão nominal, que foi definida com 24 volts. E que nós temos outras propriedades que vocês também podem configurar. E veja que aqui nós temos essa opção, que se você marcar, permite de propagar essas propriedades para todas as outras entradas digitais. Ou todas as outras componentes que forem similares a esse. Então você não precisa ficar fazendo a configuração de cada entrada digital, ficar repetindo todos os valores aqui a cada entrada. Basta selecionar a caixa que isso vai ser propagado para as outras entradas. Vejamos agora uma saída aqui digital. Na saída nós temos aqui um contato, normalmente aberto. Nós também temos aqui novamente, né, as propriedades que vocês podem aqui definir. Tensão máxima, tensão mínima, resistência do contato, corrente máxima. E temos também aqui, como eu comentei, as entradas e saídas analógicas. Vejamos aqui primeiro uma entrada analógica. Nós temos aqui as propriedades que vocês podem configurar. Como eu comentei, o nosso CLP analógico ele vai estar recebendo uma entrada que varia entre 4 e 20 mA. Vocês poderiam também estar utilizando outros tipos de entrada para esse CLP. Poderia ser uma corrente variando de 0 a 20 mA, ou de mais ou menos 20, ou livre. Tem uma série aqui de diferentes opções que vocês podem selecionar. E temos aqui também a saída de tensão analógica, que eu vou mostrar. Nós também temos aqui propriedades delas. E vocês podem definir aqui a saída de 0 a 10 volts, que é o que eu comentei, que vai estar sendo o input para o inversor de frequência. Né? Então, portanto, uma entrada de 4 a 20 mA no CLP analógico vai ser convertido através ali das funções matemáticas, né, da programação do CLP numa saída de 0 a 10 volts. Essa saída de 0 a 10 volts vai estar sendo utilizada para controlar o inversor de frequência. Aqui nós temos uma série de diferentes outros valores, né, outras faixas para essa saída. Vocês poderiam também estar utilizando. Então vou fechar aqui a tela de configuração do CLP. Vou rotacionar aqui novamente. Eu vou colocar ele aqui ao lado. Vou dar um zoom aqui de todos os componentes. E agora eu vou aqui continuar então a montagem do circuito. Vou aqui primeiro inserir um interruptor. O interruptor eu vou ligar aqui na entrada I0.
Eu vou ligar aqui no I1 para dar mais espaço. Vou primeiro aqui conectar também as fases. Então, vou ligar o mais aqui na entrada 1, no bone 1, e o negativo aqui na entrada número 2. Esqueci de mostrar aqui o retificador, né? Nós temos uma tensão de entrada de 380 volts, exatamente essa tensão de saída de 24 volts. Daí, então, aquela configuração que nós fizemos do CLP. Então, e nós convertimos também, então, um sinal aqui alternado para um sinal contínuo. Vou fazer aqui a conexão do I1. Vou também inserir um interruptor para parar o motor. Então, um interruptor aqui para ligar o motor e o outro para parar o motor. Agora eu vou aqui conectar os nossos elementos na saída do CLP. Então, vou buscar aqui uma bobina, que eu vou conectar aqui na saída O0. E vou aqui buscar também uma luz verde, que vai ser uma indicação de quando o motor estiver ligado, essa luz vai acender. Vou conectar a minha energia, a saída aqui do CLP. Continuar aqui a conexão dos diferentes fios. Vou inserir aqui também uma luz vermelha. Essa luz vermelha, quando a gente fizer a parada no motor, ela vai acender também, assim como a luz verde, mas a luz verde, no caso, vai ser ligada ao acionar o motor. Finalizar aqui a conexão dos fios. E agora nós já podemos aqui também verificar se esse circuito aqui está funcionando. Então vejamos aqui em simulação, vou vir acionar a simulação. Nós aqui temos diferentes ferramentas, como eu mostrei já no webinários anteriores. Temos aqui alicate em perímetro, multímetro, osciloscópio. Então vou estar aqui utilizando, por exemplo, um multímetro para verificar a tensão aqui nesse CLP. Então nós verificamos aqui o 24 volts, a gente vê que está tudo correto. Aparentemente aqui não tem nenhum erro. Vou aqui novamente desativar o multímetro. Vou aqui inserir os conectores para energizar o inversor de frequência. Aqui nós temos um contato K1, que vai ser fechado ao fazer o acionamento do motor elétrico. Ao fechar aqui o interruptor ligar, ele vai energizar a saída aqui, o O0. E essa bobina então vai estar energizando esse contato que vai fechar e vai estar ligando o motor. Eu vou dar um zoom aqui. A gente faz essa conexão ali no L1 e ao 24 volts. Agora, nós temos que fazer associação de variável entre a bobina e o contato. Para isso, basta clicar no contato. Veja que nós temos aqui a aba associações de variáveis. E aqui eu vou buscar pela variável que eu chamei aqui a minha bobina, que foi K1. Então, escrevo aqui K1. Só de colocar o K, já o filtro aqui ele detecta essa variável.
Agora eu vou fazer a conexão aqui das entradas analógicas e das saídas analógicas, para finalizar a montagem aqui do CLP analógico. Vou então buscar aqui a resistência variável. Essa resistência ela tem aqui um valor de 6.000 ohm. Ela já foi configurada, o valor da resistência, para poder exatamente variar essa corrente aí entre 4 e 20 mA de alimentação do CLP analógico. Vou dar um zoom aqui, fazer essa conexão aqui na entrada do CLP. Ligar aqui ao meu positivo e aqui ao negativo. Agora eu vou fazer a conexão aqui da saída desse CLP com o inversor de frequência, saídas analógicas. Então, o A+, vou aqui conectar ao A1. E agora o A-, vou conectar aqui ao COM. Então, agora foi conectado. Nós podemos aqui fazer uma nova verificação no nosso circuito. Então, para isso, eu vou agora utilizar um Allen-Castro em perímetro. Por exemplo, eu vou acionar aqui para verificar a corrente que nós temos aqui no nosso circuito. Vejamos que nós temos o 20 mA. Se eu clicar aqui no potenciômetro e variar o valor aqui da resistência, veja que se eu aumentar essa resistência, eu vario aqui a minha corrente. E quando nós temos aqui uma resistência, né, nós temos o potenciômetro a 100%, resistência aqui de 6.000 ohms, nós temos uma corrente de 4 mA. Então, nós variamos aqui esse potenciômetro, nós podemos verificar, então, essa mudança, né, na corrente, exatamente entre os valores que foram comentados, entre 4 e 20 mA. Então, a gente vê que está tudo funcionando corretamente. Vamos agora passar para a montagem aqui, né, do CLP, da lógica de programação do CLP. Então, para isso, agora eu vou abrir aqui um outro documento. Nós temos aqui em ferramentas, nós já temos aqui um outro documento em aberto. E eu vou inserir nesse documento aqui a minha lógica de programação. Essa lógica, para ganhar tempo, né, essa lógica de programação, eu já montei ela anteriormente. Mas aqui, quando a gente cria uma biblioteca com o CLP, a lógica de programação do CLP, todas as variáveis internas, as associações de variáveis internas do CLP, elas são salvas. Vocês não perdem a associação. Então, nós temos aqui a associação, né, entre essa bobina e aqui o contato. Temos as diferentes associações internas mantidas. O que a gente vai precisar aqui fazer agora é a associação entre essas variáveis que estão no CLP, na lógica de programação, com as diferentes inputs e outputs, as entradas, né, e as saídas que nós temos do CLP. Então, vou aqui dividir a tela em dois. Para isso, eu vou colocar aqui um mosaico vertical. Fechar aqui para ganhar espaço. Aqui vou expandir a minha janela. Aqui também vou dar um zoom de todos os componentes. O zoom aqui da lógica de programação. Então, agora para fazer essa associação, como é que nós fazemos? Nós temos aqui a saída do CLP, essa bobina SH. Vou antes aqui desagrupar, para a gente poder clicar em cada componente. Então, nós clicando nesse componente, a gente quer associar ele a qual saída, né? Mostrar aqui a lógica de programação primeiro do CLP. Nós temos primeiro aqui as funções para ativar o motor e acender a luz verde.
Então veja aqui que esse contato ele vai ser energizado ao fechar o interruptor ligar. Então a gente vai fazer a associação desse contato com a entrada I1. A bobina aqui, ao ser energizada, ela vai fazer ativação do motor. Então nós vamos aqui ligar essa bobina à saída O0. E aqui a luz verde, nós vamos estar fazendo associação com a saída O1, já que nós queremos que ao ligar o motor, essa luz vai indicar essa ligação ao acionamento do motor. E aqui prosseguindo, na loja de programação, nós temos o desativar o motor e acender a luz vermelha. Então nós temos aqui um contato que nós vamos associar à entrada I3, que é onde nós temos aqui um interruptor stop. E nós temos aqui luz vermelha que vai estar sendo associado à saída O0. O desliga motor ele vai já estar associado aqui internamente. Ao fechar esse contato, esse desliga motor vai abrir esse contato normalmente fechado e vai estar então fazendo a desativação do motor elétrico. E aqui nós temos as funções matemáticas que eu vou mostrar em mais detalhes adiante quando nós fizermos a associação delas com as nossas entradas e saídas aqui do CLP. Então, vou começar a fazer a associação. Como eu comentei, basta clicar num componente. Então, clico no contato. Vou buscar aqui pela entrada I1. Veja que ao colocar o valor I, isso já aparece todas as diferentes entradas que eu tenho do CLP. Então, vou clicar aqui duas vezes em I1. Então, a associação ela aqui foi feita. Agora, eu vou clicar aqui na saída. Vou buscar agora pela variável O. Então, nós temos aqui O0, que é onde nós temos aqui a bobina, que vai ativar o motor. Então, dou um duplo clique, a associação aqui foi feita. E temos aqui a bobina luz verde. Dou um duplo clique. Novamente, vamos associar aqui, mas a qual valor agora? Como comentei, o O1, onde nós temos aqui a luz verde ligada. Então, dou um duplo clique, associações variáveis, dou um duplo clique em O1. Veja que a associação aqui foi feita. Agora, se eu vier aqui em simulação normal, normalmente, se eu fechar aqui e ligar, eu vejo que o motor ele foi ativado. E ele aqui está na velocidade mínima dele, na frequência mínima. Por quê? Porque a gente ainda não está fazendo o controle, a gente ainda não fez associação aqui da lógica de programação para controlar essa input aqui de 0 a 10 volts. Então ele está nessa velocidade mínima do motor. Depois que nós fizermos a associação, nós vamos poder verificar o valor que vai estar essa velocidade. Vou aqui parar a simulação. Então agora eu vou fazer aqui a conexão para desativar o motor, entre esse contato. Dou um duplo clique. Vamos aqui buscar pela variável I3. Então eu coloco I. Eu vejo aqui a variável I3, que é onde está ligado o interruptor stop. A associação vejo que ela foi feita. E vou agora ligar a luz vermelha. Então dou um duplo clique na luz vermelha e vou buscar aqui pela variável O2. Novamente dou um duplo clique em O2. Vejo que a associação ela foi feita. Então vamos aqui agora novamente testar se está tudo funcionando corretamente. Liguei o motor. Veja aqui que o meu motor foi acionado. Agora veja aqui que a luz verde foi acionada. Vamos agora apertar aqui o stop. Veja que o motor aqui foi desativado e a luz vermelha ela foi acesa. Então a gente pode verificar que está tudo funcionando corretamente. Então agora vamos fazer a conexão aqui da
das entradas analógicas com a saída analógica. Então, para isso, nós temos aqui as diferentes funções matemáticas. Esses blocos matemáticos, nós temos aqui um bloco subtrair e um bloco multiplicar. E esse outro aqui é simplesmente para associar a entrada e a saída do CLP. Como é que funciona aqui? Nós temos, como eu comentei, uma entrada de 4 a 20 mA. Então, ao alimentar aqui, por exemplo, o nosso bloco de subtração com uma entrada de 4 mA, ele vai subtrair aqui o valor de 4 mA. Então, nós teremos o valor de 0. 0 vai ser multiplicado por 625 e no final vai dar 0. Exatamente, então vai ser essa entrada, um input aqui para o meu inversor de frequência de 0 volts. Quando nós temos um sinal de 20 mA, nós temos, vamos subtrair 4 mA desse valor de 20, nós teremos 16, então, mA, que nós multiplicamos por 625,5, e isso vai resultar, então, num valor aqui de 10 volts, que é esse valor que vai estar sendo utilizado para controlar o inversor de frequência. Eu vejo que aqui no chat até agora não teve nenhuma questão. Se tiverem alguma dúvida, repito, podem me escrever no chat, que eu já vou tentando ao longo da apresentação responder as questões. Mas então, eu espero que tenha ficado claro aqui para vocês como é que funciona os blocos matemáticos. Se eu abrir os blocos, eu vejo aqui exatamente a configuração desses blocos. Então, nós temos aqui o valor, né, que será subtraído, 0,04. Vocês poderiam modificar. Mesma coisa aqui para o bloco multiplicar. Nós temos aqui o valor 625,5, que está sendo utilizado aqui para multiplicar esse sinal. Então, agora para fazer associação, eu vou clicar nesse bloco, subtrair. Nós temos aqui associações de variáveis. Nós temos aqui a variável INR1, que eu vou associar exatamente a qual valor, a qual entrada aqui do CLP. A entrada IN a mais. Então, ao colocar aqui I, eu já identifico essa entrada IN analógico. Eu dou um duplo clique, vejo que a associação aqui ela foi realizada. E agora, basta então clicar aqui no bloco de saída. Nós temos aqui a saída Alt-R, que nós vamos fazer a conexão ao Alt analógico, a saída analógica. Então, dou um duplo clique e vejo que novamente essa associação aqui ela foi feita. Como eu comentei, todas as associações aqui internas, né, elas já estão realizadas, elas são salvas. Quando vocês criam a sua biblioteca personalizada, vocês precisam apenas fazer essas associações entre a lógica de programação e o seu CLP, já que eles não estão no mesmo ambiente, não estão na mesma ambiente de trabalho. Então, agora vamos aqui realizar a simulação. Eu vou dar um zoom out aqui. Nós temos aqui a velocidade do motor. Eu vou aqui aumentar essa fonte, então venho aqui em editar. Vou colocar aqui o valor de 40. Só um segundo que aqui... Mas acho que teve algum problema aqui no programa, vou reiniciar. Só um segundo. No, il livello di conoscenza poi non c'è. Sì, Espero aqui que o projeto ele tenha salvo antes. Durante a apresentação, o Automation Studio tem um recurso de gravação automática, então ele
ele geralmente recupera aí uma parte do que foi feito. Vamos ver aqui o que foi feito. Ué, aqui tá tudo certo. Vou verificar aqui. Bom, aparentemente aqui a única coisa que eu vou precisar refazer é rapidamente essa associação entre as variáveis aqui do CLP com a minha lógica de programação. Então posso fazer aqui bem rapidamente. Espero para vocês aguardarem só um minuto. É o tempo aqui que eu levo para fazer essa associação. Então, I1 o 0, luz verde ao O1, luz vermelha ao O2, contato que eu ligo ao I3, INR1, aqui a entrada analógica, e aqui o OutR, a saída analógica. Vamos verificar aqui, eu acredito que já esteja tudo novamente montado da forma que estava antes. Dá um zoom. Vou aqui salvar o projeto. Salvar como? Bom, simulação normal. Vamos verificar aqui novamente se está tudo correto. Apertei aqui ligar, o motor foi ligado. Nós temos aqui a luz verde acesa. Se apertar no stop, a luz vermelha acende e o motor aqui ele para. Ele aqui leva um tempo para a parada por conta do quê? Por conta da inércia do motor. Então é normal esse tempo aqui que ele leva para diminuir, perder a velocidade, cair a zero. Vamos aqui novamente fazer o acionamento do motor. Vamos agora verificar aqui o valor da corrente, se ela está variando, se o motor está variando normalmente. Vou utilizar novamente o nosso alicate de perímetro, que eu vou inserir aqui no IN+. A gente verifica aqui esse 20 mA. Eu vou aqui também utilizar um multímetro para verificar essa alimentação aqui do inversor de frequência. Comentei que varia de 0 a 10 volts. Então a gente verifica exatamente que o 20 mA está correspondendo aos 10 volts. Vou então clicar aqui no potenciômetro, vou variar aqui esse valor. A gente aí verifica, né, essa mudança na velocidade do motor, que aqui está em 1060, 1070 RPM. Vou aqui aumentando a resistência, diminuindo aqui a corrente. E quando chegou aqui em 4 mA, nós temos aqui uma tensão de 0 volts. E aqui a velocidade mínima do motor elétrico. Vou parar aqui a simulação. Vou agora prosseguir então com a montagem do nosso circuito. Vou utilizar agora fazer a montagem da parte hidráulica, que eu vou associar aos nossos outros diagramas, né? A parte aqui de eletrotécnica e automação. Então, para isso, eu vou abrir um outro diagrama. Vim aqui em documento, diagrama padrão. Vou aqui expandir essa janela.
Vou abrir aqui minha biblioteca novamente, onde nós temos aqui as minhas bibliotecas personalizadas. E aqui eu já tenho um sistema hidráulico pronto, que vai ser utilizado aqui nesse webinar. É exatamente o sistema de enchimento de um tanque. Nós temos aqui dois tanques, um tanque de 300 litros, um tanque de 50 litros. Vou desagrupar aqui para mostrar para vocês. Esse tanque que nós utilizamos é um tanque chamado tanque personalizado. Então, ao clicar nesse tanque, veja que nós podemos configurar a quantidade de portas que nós temos, tanto na parte superior, na parte inferior, ou nas partes laterais do tanque. E para cada porta, veja que vocês podem dizer aqui qual é o coeficiente de perda, né? Aqui vamos dizer, de perda de pressão, tanto para um fluxo entrando quanto um fluxo saindo desse reservatório por essa entrada. E vocês também podem inserir sensores. Então, ó, vocês têm três tipos de sensores que vocês podem inserir: sensor de pressão, fluxo ou nível. Então, vocês poderiam utilizar esses sensores para, por exemplo, se vocês inserissem um sensor de nível, quando o tanque ele estiver cheio, completamente cheio, esse sensor ele vai parar o motor elétrico. Então, vai evitar ali, né, de transbordar o tanque, do motor continuar acionando e enviando fluxo aqui para o tanque. Então, nós temos uma série de diferentes opções que nós podemos configurar. Para cada uma dessas portas, nós podemos estar inserindo esses sensores, configurando qual é a altura dessas portas. Então, é um tanque bem interessante aí para vários tipos de diferentes projetos que vocês poderiam estar realizando aí nas escolas. Aqui foi feita uma animação para mostrar esse enchimento do tanque. Então, agora nós vamos simplesmente pegar e associar esse motor elétrico ao motor elétrico que nós temos no diagrama eletrotécnico. Então, vou aqui primeiro fazer novamente essa divisão de telas. Vou vir aqui em mosaico vertical. Primeiramente, vou vir aqui em ferramentas, explorador de projeto. Esse diagrama eu quero que ele sempre fique à frente. Então, vamos modificar aqui propriedade, sempre em primeiro plano, para a gente conseguir visualizar ele ao longo da simulação. Então, agora sim, mosaico vertical, vou diminuir aqui, expandir a minha tela. Vou dar um zoom aqui no meu sistema. Eu vou agora aqui trazer novamente a exibição aqui do tanque. Fazer aqui zoom de todos os componentes. Então agora a gente consegue visualizar nossas diferentes tecnologias aqui e a integração entre elas. Vou vir aqui, primeiro vou clicar, fazer associação entre esse motor elétrico e o nosso motor do diagrama eletrotécnico. Então para isso eu dou um duplo clique, clico aqui no motor elétrico. E aqui nós temos associações de variáveis. Aqui nós temos uma variável para esse motor que é chamada velocidade angular. Nós vamos aqui buscar pela variável velocidade angular referente ao motor elétrico que nós temos no diagrama eletrotécnico. Eu dou um duplo clique nessa velocidade. Vou fechar aqui a janela. Acho que agora, então, ao vir em simulação, vou aqui inserir novamente, para a gente verificar essa nossa corrente. E atenção, vou aqui ativar o motor. Veja aqui a minha corrente, ela está na velocidade mínima, 143,7 RPM. Eu vou pausar a simulação aqui, eu vou inserir também um medidor aqui de frequência.
Então eu vou aqui continuar a simulação. A gente verifica que é uma frequência de 50 Hz. Vou aqui mudar o meu potenciômetro. Eu vejo a minha frequência aumentando, né? A velocidade aqui de enchimento do tanque também aumenta. A velocidade do motor aqui também aumentando. Quando eu chego a uma corrente aqui de 20 mA, eu tenho velocidade máxima aqui de 1720 RPM, uma frequência ali de 10 volts. E agora eu vou fazer então a parada do motor. Como comentei, vocês poderiam utilizar um sensor de nível para estar realizando essa parada automática do motor elétrico. Aqui o motor vai parar. Então agora a única coisa que falta aqui para fazer é apenas a interface em homem-máquina, né, para poder ficar similar ao que eu mostrei aqui nesse vídeo do que seria feito hoje. Então, para isso eu vim aqui na aba Home, Biblioteca, e aqui nós temos já também o painel de controle já pronto para ser utilizado aqui nesse webinar de hoje. Diminuir aqui o tamanho. Vejamos aqui, nós temos um botão para ligar o motor, um botão para desligar, o potenciômetro. Para fazer associação, basta clicar no botão. Aqui nós temos os links internos. Esse botão, eu quero que ele ative o contato, o interruptor ligar. Então, eu clico aqui no interruptor ligar, dou um OK. Então, agora se eu vier em simulação, normalmente eu vou clicar aqui e vai ligar o motor. Você vê que o motor aí, né, foi acionado, foi ativado. Vou parar aqui a simulação novamente. Vou agora também fazer a conexão